Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luozi Rezende. Luozi se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries, sobre cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero falar com vocês de uma coisa muito especial. Eu quero falar de um filme que eu finalmente consegui ver na sessão de meia-noite, né? Do Estação Net Botafogo 1, tá? Essa sessão de meia-noite aqui tá ficando cada vez mais complicada de assistir, né? Ela tem de sexta para sábado, de sábado para domingo. Toda semana tem essa sessão dupla, né? Todo fim de semana você tem essa sessão dupla, né? No Estação Net Rio 1, tá? Estação Botafogo 1, né? Estação Net Botafogo 1, tá? E é o tal negócio, cara. Sexta-feira não dá, né? Você tá de trabalho o dia inteiro, ver filme de meia-noite às duas não tem como, né? E sábado também é meio complicado, né? Porque sábado geralmente eu faço minhas maratonas de filme, né? E aí depois você ainda tem que pegar um filme de meia-noite às duas, às vezes não dá, né? Semana passada, por exemplo, eu queria ter visto o filme de meia-noite, mas eu fui ver o Tipo de Gentileza de Órgãos Lantimos como o último filme do dia, né? Já tinha visto os quatro filmes, era o Órgãos Lantimos, era o meu quinto filme naquele dia, tá? Ainda mais um filme de 2 horas e 40, né? E aquele filme doido do Órgãos Lantimos, realmente eu não tinha condições, né? De pegar a sessão de meia-noite, condições físicas e emocionais, né? De pegar a sessão de meia-noite lá no Estação Net Botafogo 1. Mas essa semana eu tinha que ir. Nessa semana realmente era importante ir, tá? Até porque era um filme muito importante, né? Dentro da minha cabeça, né? Que gosta muito de expressionismo alemão, de cinema alemão da década de 20, né? Que é, vamos dizer assim, o meu filé mignon, né? Do cinema, assim, a coisa que eu mais gosto, tá? Realmente a coisa que eu mais admiro, que eu mais gosto, que eu mais amo, tá? E aí passou o filme lá, O Homem que Ri, gente. O Homem que Ri, feito nos Estados Unidos em 1928, tá? Pelo Paul Leni. As pessoas falam Paul Leni como se fosse em inglês, mas não, é alemão. Então alemão é Paul Leni, tá? É que nem aquele artista plástico que todo mundo fala Paul Klee, mas não é Paul Klee, é Paul Klee, tá? Porque tá na Alemanha, certo? Então esse filme do Paul Leni, né? Paul Leni foi um diretor, né, do expressionismo alemão de 1924. Ele fez em 1924 o Gabinete das Figuras de Cera, que não tem nada a ver com o gabinete do Dr. Caligari, tá? Esse Gabinete das Figuras de Cera eu já vi há uns 300 anos esse filme, tá? Teve uma mostra na década de 90, lá no CCBB, uma mostra intitulada de Caligari a Hitler, né? Que foi toda baseada naquele livro, né, de Caligari a Hitler, uma história psicológica do cinema alemão, do Siegfried Kracauer. Né? Siegfried Kracauer, né, um pensador da escola de Frankfurt. Né? A escola de Frankfurt era um grupo de pensadores alemães que estudava a história, a sociedade da Alemanha dentro de um viés marxista, né? E o nosso Krakauer, na época, ele trabalhou a questão do cinema alemão, da produção cinematográfica alemã, dessa produção cultural, em termos da psicologia de massas, né? De como o período da República de Weimar, né? Estabeleceu alguns parâmetros, algumas coisas, né? Na cabeça das massas alemãs, né? No caso, tá? E aí ele consegue definir alguns intervalos ali da produção cinematográfica alemã, né? Só que eu confesso a vocês que esse é um negócio meio complicado hoje em dia, né? Porque a gente não pode padronizar a cabeça de todo mundo, achar que todo mundo pensa igualzinho, pensa da mesma forma, coisa e tal. Existe até a questão da história das mentalidades, existe até a questão do chamado Zeitgeist, né? Mas por um outro lado também a gente não pode também achar que todo mundo pensa igual o tempo todo, né? Então é um negócio meio complicado, tá? Mas de qualquer forma o Krakauer deu a sua contribuição, né? Já escreveu esse livro há muitos anos, tá? Por exemplo, como Gerd Bonheim, que é um filósofo alemão muito conhecido aqui no Brasil, uma pessoa muito afável, muito agradável, muito gostosa da gente conversar. Ele fez uma palestra, né, nessa época, ele falou que já tinha lido de Caligari a Hitler há mais de 40 anos, isso lá na década de 90, tá? Só para vocês terem uma ideia. Gerd Bonheim, inclusive, já é falecido já. Então, o que acontece? Isso já foi escrito há muito tempo, né? Mas então a gente também tem que, sabe, entender, né?
como as mentalidades mudam, né? Principalmente na área de humanas, né, no caso, né? Que você realmente essas teorias elas são bem mais, como podemos dizer assim, bem mais voláteis, né, no final das contas, né? Mas o que acontece? Vamos parar com essa discussão filosófica e vamos voltar para o nosso filme aqui, tá? Então, o nosso Paul Lenier e o nosso Conrad Veidt, que foi o César, gente, tá? Do filme do filme O Gabinete do Dr. Caligari, né? Que é considerado lá o marco do expressionismo alemão do Robert Wiene e do Hans Janowitz, né? E o César era o assassino, né, do Dr. Caligari, né? Um assassino que era hipnotizado e que saia matando as pessoas pro Dr. Caligari, né? Então o Conrad Veidt ele vai ser chamado junto com Paul Lenier para fazer esse filme nos Estados Unidos, que é O Homem que Ri, né? E aí eu vou ter que dar para você, filme mudo, né, o 28, né? E eu vou ter que dar para vocês um plot do filme, né, para vocês, né? Vou ter que falar sobre, ter que dar, como é que fala, spoilers do filme, né? Acho que spoilers do filme de 1928 pode, né, gente? Esse filme já tem quase 100 anos já, né, no caso, né? Já entrou até em domínio público, né? Então o que acontece? Vamos falar desse filme com vocês aqui um pouquinho, tá? E do que se trata esse filme? Esse filme acho que ele está ali no século 17 ou 18, se eu não me engano, por ali, tá? Um desses dois séculos aí, tá? E aí o rei da Inglaterra na época, o rei Jaime da Inglaterra, né? Ele tinha um inimigo, um nobre lá, coisa e tal, né? E ele acabou prendendo esse cara, né? E ele acabou pegando o filho dele e deu esse filho dele, desse nobre aí, desse camarada aí que era inimigo do rei, para um grupo de ciganos que tinha a mania de fazer o quê? De fazer cirurgias no rosto, de esculpir o rosto, de deformar os rostos das pessoas para depois vender essas pessoas como aberrações, né? Tipo assim, os cirurgiões plásticos do mal, vamos dizer assim, de uma certa forma, né? E aí eles fizeram isso com o pobre garotinho lá, botaram o garoto lá rindo eternamente, né? E aí esse garoto, né? Ele acaba sendo abandonado, né? Por esses ciganos, né? Numa viagem de barco, coisa e tal, né? Deixam ele para trás, né? Por ser aberração demais, né? E aí esse garoto acaba andando na neve, sozinho, completamente desolado. Ele encontra uma mãe morta com uma filhinha de colo. Ele pega a filhinha de colo, né, que está viva ainda, um bebê bem bebezinha, né? E ele acaba encontrando um cara que trabalha num circo, né, que é chamado de ursos, né? E esse ursos começa a criar eles, né? E o tempo passa, né? A gente descobre que essa menina, bebê, né? Ela estava cega, né? E o nosso, esqueci o nome dele lá agora, que é um nome complicadíssimo, mas o nosso protagonista, ele acaba virando a atração circense, que era o homem que ria o tempo todo, porque ele já ficava rindo o tempo todo, coisa e tal, né? E ele vira essa atração circense, né? Então ele era meio que tratado como uma aberração para o grande público, ele fazia as pessoas rirem, aquele negócio todo, mas é claro que isso deixava ele extremamente magoado, extremamente ressentido, né? E você tinha aquela situação surreal, né, dele estar rindo, né, constantemente e ao mesmo tempo tendo que chorar. Aí vocês vão me perguntar, aí que vem o grande pulo do gato, vocês vão me perguntar, mas não era isso que o Joaquin Phoenix estava fazendo em Coringa? Era exatamente isso, que ele ficava rindo e chorando ao mesmo tempo, né? E aí, mais ainda, né? Quando os quadrinistas lá que fizeram Batman estavam procurando ideias para o inimigo do Batman, né? Uma foto do Homem que Ri, do filme do Homem que Ri, desse personagem do Conrad Veidt que tinha essa bocarra assim enorme, escancarada, horrorosa, rindo, né? Foi parar na mão deles, né? E eles falaram, cara, essa imagem tem um impacto visual enorme, a gente precisa criar um vilão em cima dessa imagem aqui. E foi daí, gente, que nasceu o Coringa, tá? E isso é falado, inclusive, pelos próprios criadores do Batman, né? Que eles se inspiraram no Homem que Ri, nesse filme que eu tô falando para vocês, para criarem o personagem do Coringa, né? E aí é muito interessante você ver a atuação do Conrad Veidt, né, nesse filme, porque ele tinha aquela bocarra ali, né? Claro que ele botou uma dentadura ali hiper exacerbada, né? Ele também tinha que ficar assim, né?
mas você via que os olhos dele eram olhos de pessoas que estavam chorando, saíam lágrimas, né? E os olhos eram tristes, com aquela bocarra enorme, e foi uma puta de uma interpretação. Foi sensacional. Se no filme lá do Caligari ele fazia mais um assassino que era meio que sonâmbulo, coisa e tal, tinha um recurso da maquiagem para ajudar. Nesse filme não, nesse filme ele teve que realmente, tá bom, tinha lá o recurso lá, o sorriso também foi tratado de uma forma, mas ele também teve, a coisa da atuação dele também foi muito importante, ainda mais nesse filme que, pelo fato, né, de ser um homem que ri, né, era um filme que teve um trabalho de closes muito grande, né, desse personagem, né? Então você conseguia ver a expressão dos olhos tristes, né? Não só porque estava lacrimejando, gente, né? Não é só por isso. A própria expressão semblante, né, dos olhos, coisa e tal, o franzir da testa mostrava que você daqui para cima ele estava chorando, enquanto daqui para baixo estava aquele sorrisão, né? E o grande dilema dele era o seguinte: a mocinha que ele salvou, a menininha que ele salvou, né, que cresceu cega, né, era completamente apaixonada por ele, mas não sabia como ele era, entendeu? Então, quer dizer, ele ficava nesse dilema, entendeu? De não querer casar com ela porque ele não sabia como ela é, que ela não saberia como ele era, coisa e tal, não sei o que, coisa e tal. E se ela descobrisse, talvez ela largasse ele, não queria mais saber dele, né? Mas aí você vai ter, né, essa mocinha aí, né, sendo aquelas donzelinhas bem purinhas, né, da década de 20, totalmente boazinhas, né, que quando elas passam por algum contratempo se debulham em lágrimas, desmaiam, né, coisa e tal. Aquela coisa bem década de 20 mesmo, bem água com açúcar mesmo, da mocinha bem submissazinha, bonitinha mesmo, uma coisa extremamente romantizada, uma coisa extremamente romântica, coisa e tal, como esse filme tem que ser, né, porque é um filme de época, né, é um filme que tem quase 100 anos, gente. A gente não pode também, né, também criticar o filme por causa disso, né? Só que vai ter um problema aí, né? O rei vai morrer, né? Vamos ter uma rainha agora, tá? E uma das duquesas da rainha, tá? Que era interpretada pela Olga Baklanova, né? Que era uma mulher que vivia num ambiente nobre e ao mesmo tempo ela gostava de estar na esbórnia, ela não gostava daquela vida, como podemos dizer assim, daquela vida da realeza, coisa e tal, daquela vida cheia de nobreza. Ela gostava de estar nos parques de diversões, onde inclusive o nosso, o nosso homem que ri se apresentava. Ela gostava de estar lá no meio do povão, todo mundo lá passando a mão nela, né? Ou seja, ela era devassa por excelência. Naquela época era o seguinte: ou a mulher era muito bonitinha, era muito recatada, era dama do lar, coisa e tal, ou era o demônio encarnado, entendeu? Não tinha meio termo, né? Então a mulher que fugia das convenções da época, né? Era tudo de ruim. E aí a mulher, né, que ninguém manda em mim, aquele negócio todo, hoje que a gente falaria, ela seria até uma mulher empoderada hoje, né? Na época não, ela era puta por excelência, né? No final das contas, né? E aí ela ficava lá no meio desse parque lá, coisa e tal, né? E ela acabou conhecendo, né, o homem lá que ri, coisa e tal. Ela não sabia se estava apaixonada pelo cara, se estava com pena dele, coisa e tal. Só que de repente o que aconteceu? Se descobriu, né, que o rei Jaime tinha matado, né, o pai do homem que ri, coisa e tal, né? E que o homem que ri, na verdade, ele era um nobre. Eles descobriram que ele estava vivo também, que ele era um nobre, tá? E que ele teria que ser mandado para a nobreza e que ele teria que se casar com a duquesa. E essa duquesa garantiria, entendeu, o pé de meia a vida de nobreza dela pro resto da vida, se ela se casasse, né, com o homem que ri. E o homem que ri, então ela, se no primeiro momento ela não sabia se estava com pena ou apaixonada com o cara, de repente ela percebeu claramente que ela precisava ficar com ele por uma questão de interesse mesmo, né? Então a mulher não valia nada mesmo, né? Então você tinha essa construção aí. E ele acaba meio que sendo sequestrado, né? A nossa namoradinha cega dele acaba ficando completamente desesperada, né? Coisa e tal, né? E aí o nosso homem que ri, né? Ele vai ter que se desvencilhar dessa nobreza toda para voltar para os braços da sua amada, né? Que já havia sido expulsa do país junto com ursos, né? Porque a nobreza sabia, a realeza sabia, né? Que se o Ursus e aquela namoradinha cega dele tivessem por ali, né? Que isso poderia atrapalhar os planos de mergulhar o nosso homem que ri
na nobreza. Mas o problema é que ele ficava rindo, né? E ele também começou a ser tratado como uma aberração por essa nobreza aí. E aí vai ter aquele momento, né, de capa e espada do filme que ele começa a sair correndo, foge, né? Com toda a guarda pretoriana da rainha lá atrás dele, coisa e tal. Até que quando o Ursus e a nossa namoradinha cega estão ali dentro do barco para fugir do exílio na Inglaterra, fugir da Inglaterra, né, ser expulso da Inglaterra, né, o nosso homem que ri acaba, né, chegando ao barco e eles acabam vivendo felizes para sempre e vão embora juntos, né. Não sei antes o cachorro, ó o cachorro, né, o cachorro do Ursus lá, né, matar o grande vilão do filme, né, que era o cara lá que ficava mexendo os pauzinhos, né, que fazia parte da realeza, que era o bobo da corte, depois virou um ministro, coisa e tal, que era o grande vilãozão do filme, né? Mas o Ursus foi lá e deu uma mordida no pescoço do cara e matou o cara, jogou o cara mar adentro, o cara afundou com uma mordida de cachorro no pescoço e o cachorro saiu lá nadando, né? E o filme termina, né, com o Ursus, com a namoradinha cega que é a Deia, né, com o nosso homem que riu, o cachorro, né, juntos abraçados no barco, e esse filme tem um final feliz com o barco partindo rumo à alvorada. Né? Sensacional, gente, eu gostei. Esse filme, gente, ele é classificado como filme de terror por alguns, né, até pela bocarra, né, do nosso homem que ri. Mas não é um filme de terror não, tá, gente? Talvez seja um filme muito mais de aventura e de capa e espada, tá? Do que filme de terror, né? Mas aí as pessoas olham para classificam o filme só olhando para o cartaz do filme, entendeu? E aí é o tal negócio, tá lá o homem que ri lá e tem um monte de gente enforcada, né? Porque no início do filme, se eu não me engano, o próprio menininho ficava passando por lugares onde tinham pessoas enforcadas, né? Mas não é um filme de terror não, tá, gente? Agora, tem essa curiosidade, né? A gente vai ver ali umas leituras expressionistas no filme, tá? Você vai ver algumas influências do expressionismo no filme, principalmente a questão do claro escuro, principalmente a interpretação do Conrad Veidt também, que era bem... Tinha algumas explosões de paroxismo bem fortes ali também, tá? Ele não é um filme tão expressionista assim, não, tá? Mas tem algumas coisas que lembram. A gente vê um pouco a mão do Paul Lehne ali, né? A gente vê um pouco a mão do Conrad Veidt ali, trazendo um pouquinho da Alemanha, né? Essa bagagem expressionista, né? Que era uma coisa que os americanos adoravam na época, né? Eles queriam trazer, né? Perdão, esses diretores estrangeiros, né? Para os Estados Unidos, que foi inclusive o que eles fizeram, né? Ainda mais depois que o nazismo subiu ao poder na Alemanha, né? Aí você vai ter uma debandada de alemão para os Estados Unidos, né? Em grande quantidade, o próprio Fritz Lang, né, por exemplo, né, vai fazer uma carreira muito prolífica nos Estados Unidos, né? E aí ele vai ser um cara ali muito importante no cinema noir americano, e aí o cinema noir vai beber demais do expressionismo, né? Por causa dessas influências alemãs, né? E é interessante você perceber, né, como é que essa influência do cinema alemão, tá, nessa produção americana, né? E é uma produção que você vai ter mais recursos, é um cinema mais rico, né? E você vai poder ver, né, esses diretores alemães trabalhando mais com uma certa... com mais autonomia, vamos dizer assim, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês, inclusive, parece que esse filme tem no YouTube, tá? Vocês podem procurar esse filme no YouTube para assistir, tá? O Homem que Ri, Conrad Veidt, Paul Lehne, tá certo? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Rose Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vou conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.